Mas esses números que a gente viu aí e o que a gente viu em campo hoje não é um clássico. É um clássico no nome, mas não é um clássico no desempenho. É um time grande como se estivesse enfrentando um time pequeno. O lance é o seguinte, se você tirar aquele 1 do placar e colocar 6, não mudaria nada, porque o jogo foi para 6-0, para 7-0, para 8-0. Assisti o jogo inteiro e foi assim, o Vasco não viu a cor da bola. O jogo de ontem foi uma amassada, foi um domínio total, foi um massacre completo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar as repercussões desse atropelo que foi, né? Flamengo e Vasco. Mas como assim atropelo? Só 1-0 no placar? Como vocês estão falando que é atropelo? Pelo que foi o jogo e a gente vai ver as estatísticas, o Flamengo poderia ter ganhado facilmente por 2, 3, 4-0, não seria nenhum absurdo. Dominou o Vasco, foi um amasso realmente do Flamengo no primeiro clássico carioca ali do ano, né, do Mengão. E a imprensa paulista ficou impressionada, falaram que o Vasco não viu a cor da bola, tá bem legal a análise. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se, vamos ver tudo que foi comentado. E o link do UOL estará aqui na descrição, para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Os números indicam muito mais do que 1-0 para o Flamengo. Vou colocar na tela aí as estatísticas do jogo. O Flamengo contra um time do Diniz teve 61% de posse de bola contra 39%. Contra um time do Diniz, isso é bem importante. O Diniz que preza tanto por ter a bola. Foram 31 finalizações contra uma do Vasco. É isso mesmo, 31-1. Estou falando de um clássico do campeonato do futebol brasileiro, a maior rivalidade do futebol carioca. Defesas do goleiro do Flamengo, 0, nenhuma. Se não tivesse o Rossi lá, daria na mesma. Defesas do goleiro do Vasco, Léo Jardim, 10, o melhor em campo. Escanteios, 12 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Faltas, 15 faltas cometidas pelo Flamengo, 10 pelo Vasco. Passes, 603 contra 402. Desarmes, 19 contra 17. Casão, vou começar com você, para você falar sobre esses números e sobre o jogo. O que eu vou falar não é um desrespeito ao Vasco. A história do Vasco é espetacular, a camisa do Vasco é linda, a rivalidade é incrível. O Vasco é um gigante do futebol brasileiro. Mas esses números que a gente viu aí e o que a gente viu em campo hoje não é um clássico. É um clássico no nome, mas não é um clássico no desempenho. É um time grande como se estivesse enfrentando um time pequeno. Isso para mim tá claríssimo. Repito, não estou falando da camisa do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, da história do Vasco e tudo que o Vasco representa para o futebol brasileiro. Mas o que a gente viu ontem e o que a gente vem vendo entre Flamengo e Vasco durante os últimos muitos anos, alguém quando tem Vasco e Flamengo, a gente acha que o Vasco vai ganhar? Nunca. E isso não é um clássico, é isso que eu quero dizer. Isso não é uma análise de um clássico. É um jogo de um time muito dominante contra um outro. E o Flamengo faz isso com 90% dos times do Brasil. Então, fala, Júlio, beleza? Já tinha dado bom dia depois que você entrou. O lance é o seguinte, se você tirar aquele 1 do placar e colocar 6, não mudaria nada, porque o jogo foi para 6-0, para 7-0, para 8-0. Assisti o jogo inteiro e foi assim, o Vasco não viu a cor da bola. O Flamengo assim, foi uma surpresa a parte física do Flamengo, a parte da intensidade do jogo do Flamengo, a parte da dinâmica que ele colocou no jogo. Mas o domínio técnico, assim, é absurdo. A diferença de Vasco para o Flamengo hoje em dia é enorme. Nós não estamos comentando história, né? Nós não estamos aqui sentados 8h30 da manhã para discutir a história do Vasco e a história do Flamengo. Não, nós estamos falando do jogo de ontem. O jogo de ontem foi uma amassada, foi um domínio total, foi um massacre completo. Toques, o Vasco ficou na roda, depois que o jogador foi expulso, então aí não teve mais jogo. Não teve jogo. Assim, no meio do futebol, quando acontece uma partida como essa, a gente comenta assim, né, jogador, assim, não teve jogo ontem. Os caras dominaram o adversário todinho. O Vasco não viu a cor da bola. Tem diversas frases do futebol que você pode colocar nesse jogo. Só foi ataque contra defesa, só um time jogou, sabe? Se você
tirasse o goleiro do Flamengo, não ia fazer diferença nenhuma, já que não foi nenhuma bola no gol. Então, assim, eu fiquei surpreso positivamente, né, em tudo que eu vi do Flamengo ontem. É superior ao Vasco? É muito superior ao Vasco, muito. Mas o Vasco já vinha jogando com esse time. Então, a expectativa é que o ritmo de jogo que o Vasco deveria ter apresentado ontem deveria ser maior do que o do Flamengo, e nessa parte seria um pouco mais equilibrado, mas não foi. O Flamengo assim deitou e rolou. E naquela enquete que você falou, que é a enquete do programa, eu acho o seguinte: a grande maioria dos times do futebol brasileiro hoje, a diferença aumentou. A diferença do Flamengo para eles aumentou muito de 25 para 26. Vai ser, eu acho que a cada ano essa diferença vai ficar maior, porque o Flamengo consegue manter seus jogadores, ficou com o mesmo treinador, que é ótimo, jovem, pensamento moderno, visão de futebol incrível, consegue colocar em prática, faz com que seus jogadores coloquem em prática aquilo que ele pensa de futebol, e é um futebol agradável, é gostoso ver o Flamengo jogar. Foi um jogo, hein? Foi um jogo, que nem você falou, o Arnaldo falou antes. Foi um jogo, né? Ele estava com o sub-20, a corda entrou no pescoço, pessoal, vamos lá que nós precisamos jogar. Né? Foi aquilo que eu falei ontem. Os jogadores preparam a cabeça para um determinado projeto, que era jogar só na semana que vem. Mas não, vamos lá, vamos jogar hoje, temos que jogar hoje, e beleza. Os caras vão lá e massacram um adversário que, na teoria, clássico vai ser sempre, sabe, o Tironi? Porque a gente encara um clássico pela história dos clubes, né? Como São Paulo e Portuguesa. Como São Paulo, Português e Corinthians, Português e Santos, Português e Palmeiras, e assim vai. É clássico, pela história. Mas, se você for comparar time por time de ontem, clássico pelo Flamengo, cara, a diferença é uma das maiores do futebol brasileiro entre os rivais. Entre os clássicos que existem no futebol brasileiro, Atlético Cruzeiro, Grêmio Internacional, Vitória e Bahia, Corinthians, Palmeiras, aqui em São Paulo, todos os clássicos que existem, a maior diferença entre um time e outro é Flamengo e Vasco. Estou falando dos clássicos, tá? Perfeito. Bom, Arnaldo, é isso aí. Você acha sempre que, não, hoje esse ano tem o Cruzeiro, não, ano passado é o Botafogo, porque ainda não se provou e tudo mais e tal. Não. Mas o que a gente viu... Coloco palavras na minha boca. O que a gente viu ontem, eu vou repetir, é um clássico porque eram as duas camisas muito grandes, muito importantes. Mas em campo não foi um clássico. Não foi um clássico. Não foi. Eu acho bem interessante o ponto que o Casão tocou, porque o que a gente esperava de um maior equilíbrio nesse jogo era justamente o fato do Vasco estar em ritmo de competição e o Flamengo ter voltado às pressas. Tem que lembrar como é que foi a decisão do Flamengo em mudar a sua estratégia, o seu planejamento para esse jogo. Na véspera do jogo, uma intervenção rolou para o Flamengo entrar com o seu time principal na partida. Não era para ter o time principal, não era para ter nem o Felipe Luiz na beira do campo, certo? Bom, para os outros era melhor não ter intervenção. Sim, exato. Mas eu estou dizendo, o que surpreendeu o Casão e a mim foi que, na véspera, o Felipe Luiz pegou o time, juntou a galera, amanhã tem jogo, vamos. Poupou um ou outro, Arrascaeta, e o time, no aspecto físico, estou com o Casão, foi surpreendente. Não no aspecto técnico, a diferença técnica em relação ao Vasco. Parecia que era o Flamengo que já estava jogando a sua terceira, quarta partida no ano. E era a primeira. E foi uma baita primeira partida. Difícil você ter uma primeira partida assim, de um time que sobra tecnicamente. Se ele estiver bem preparado fisicamente, souber o Felipe Luiz fazer revezamentos para não extenuar os seus jogadores precocemente, a resposta da enquete, estou com o Casão, a diferença vai aumentar. Agora, essas comparações, elas vão ter mais sentido a partir da quarta-feira que vem, quando o Flamengo estreia no Brasileirão contra o São Paulo, e os jogos são misturados. A gente vai ver como é que está o Cruzeiro em relação ao Flamengo. O Cruzeiro, que em Minas não tem grandes adversários, o Atlético está um caos. E o Palmeiras, que começou a temporada de uma forma bem complicada, né? São os dois principais adversários do Flamengo. E acho que essa
competição, essa comparação, melhor dizendo, nesse início, sobretudo, vai ser do Flamengo que acabou o ano com o Flamengo que começa o ano. Né? E o Flamengo ele pode melhorar esse ano. Vamos pegar um jogador que atuou ontem, só para dar um exemplo. Emerson Royal, certo? Era o jogador que não correspondeu às expectativas depois da contratação, perdeu a posição para o Varela, era achincalhado pelos torcedores e tal. Talvez ele tenha feito ontem a sua melhor partida desde que chegou ao Flamengo. O que ele disse depois do jogo? Eu precisava de uma pré-temporada e abdiquei 15 dias das minhas férias para desespero da minha mulher para chegar melhor preparado nesse 2026. Isso é um bom ponto. Se isso estiver na cabeça de cada jogador do Flamengo, velho, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, né? E acho que essa circunstância a gente vai conseguir medir, comparando o Flamengo de 2025 com o Flamengo de 26, a cada jogo grande. E agora só tem jogo grande, né? Ele pega o Fluminense no domingo, pega o São Paulo na quarta pelo Brasileiro, daqui a pouco tem o Corinthians pela Supercopa. Então, vários jogos já... Não vai ter jogos do Flamengão contra os times menores do Rio de Janeiro, né? E acho que essas 3 primeiras rodadas do Sub-20 não funcionou, a base do Flamengo, o planejamento, isso tudo é discussão que já foi, agora virou a página, entrou o principal. Só um ponto sobre o Vasco, Tironi, que eu acho importante. O Vasco atuou sem seu melhor jogador, certo? O Ryan está sendo negociado. Essa é uma situação que quando eu vi o primeiro jogo do Vasco na temporada, e é uma situação que acompanha o Diniz para o bem e para o mal. O Vasco terminou a temporada, depois que o Flamengo até, né, perdeu a Copa do Brasil para o Corinthians, no Maracanã, com um time que o Diniz tinha achado, e quando o Diniz acha um time, ele insiste, repete até a exaustão. Mas, normalmente, quando sai alguém fundamental desse time, ele se perde. E até ele reconstruir outro, demora um certo tempo. Então, quando o Vasco perde o Ryan, além de perder o melhor jogador, ele perde boa parte da sua agressividade. Aí um pouco do que foi comentado, essa análise feita lá no canal do All Sport, né? A gente vai deixar para vocês o link aqui na descrição, uma análise bem sincera do que foi o jogo. É muito difícil a gente ver os paulistas, né, sendo tão claros como foi nessa análise. Realmente foi um amasso do Flamengo, um domínio total do Mengão. O Flamengo teve mais de 30 finalizações, como a gente pôde ver aí nas estatísticas do jogo, né? E, consequentemente, dominou o Vasco. O Vasco, em alguns momentos, não conseguia nem pegar na bola, em outros, raramente conseguia passar do meio de campo. O Coutinho ali, para quem assistiu, o Coutinho tava jogando lá atrás, vindo pegar a bola com o goleiro para começar o jogo. Isso mostra como o Flamengo estava encurralando o Vasco, dominou o Vasco. E é claro, teve o lance da expulsão que a gente vai ver durante o dia, né? Eu quero saber muito a opinião de vocês. Para mim, uma expulsão clara. O jogador do Vasco, né, viu a passagem do Carrascal, deixou o pé, não é que ele deixou o pé, ele pisou de propósito. Mas eu vi alguns vascaínos dizendo que não foi absolutamente nada. E eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Valeu!